eu vou trazer então a foto aqui da nossa fitinha, né? Então esse aqui provavelmente minha filha nem deve saber o que que é isso, né? Ela tem 7 anos, ela nem vai saber o que que é essa fita aqui. Mas vamos dizer então que o cliente mandou, ele tem uma loja aqui dessas fitas aqui e você ficou tipo você ficou encabeçado aí de fazer a remoção desses fundos. Então, nesse projeto aqui, a gente vai ter aqui a foto, a gente pode até criar, né, aqui um novo arquivo, dependendo, às vezes, vamos supor que sejam de utilizar para as redes sociais, ou vai ter um formato específico que você simplesmente precisa limpar o fundo, deixar só branco, você pode fazer aqui através do arquivo novo, você pode colocar aqui o tamanho que seja, né? Então a gente pode colocar aqui 2000 por 2000, a gente vai ter aqui uma imagem quadrada, eu vou até fechar a referência que eu trouxe para cá e vou colocar a nossa fita cassete aqui. Então eu posso ajustar o tamanho dela, então assim quando eu carrego a foto, eu estou trazendo do Explorar, tá? Assim que eu puxo ela do Explorar e arrasto aqui para dentro do Photoshop, ele coloca aqui, vai colocar como um objeto inteligente, tá? Então nesse objeto inteligente aqui, a gente pode já configurar o tamanho dela, mas depois a gente pode configurar esse tamanho da melhor forma futuramente, tá? Então, aqui a gente vai colocar essa fita aqui e vamos testar aqui então uma forma para a gente remover o fundo. Então, uma forma aqui para a gente fazer a remoção desse fundo, eu vou utilizar a ferramenta de seleção, tá? Eu tenho aqui entre essas opções aqui, essas 3 opções, essa parte de selecionar, né, a parte de ferramenta de seleção. Algumas, por exemplo, elas vão ser um pouco mais específicas, né? Tem essa aqui do letreiro retangular, tem da elipse, então elas podem ajudar em algumas questões. E tem aqui as partes da ferramenta de seleção aqui, que são outras ferramentas. Tem o laço, que ela é, digamos aqui, livre. Então você pode, passando aqui, ele vai selecionar e depois a gente recorta. Então é importante lembrar só uma coisa, antes da gente ir para as ferramentas, aqui então a gente vai ter aqui a imagem, tá? Ela está como objeto inteligente, então ela fica com esse ícone aqui, vocês podem ver. E toda edição que eu fizer aqui eu vou fazer numa máscara. Depois a gente pode ter uma aula falando só sobre máscaras, a gente explora um pouco mais isso, mas aqui a gente vai ter, então, essa parte aqui, a gente vai fazer uma máscara e a gente não vai prejudicar o arquivo. Então o arquivo ele vai estar sempre lá guardadinho na pasta dos nossos links, nossos assets. Bom, então o que a gente tem aqui das seleções? Então a gente estava aqui falando sobre a ferramenta de laço, tem a ferramenta do poligonal, então eu tenho que ir clicando várias vezes aqui até fazer a seleção. Então a gente vai utilizar primeiro essas ferramentas aqui, tá? A gente não utiliza tanto essas porque a gente tem algumas voltinhas aqui. Mas vamos concentrar essas duas aqui, vai? Eu vou colocar essa aqui para a gente utilizá-las de uma vez. Então na foto a gente vai ter aqui, ó, nessa parte aqui, para fazer a máscara. Então a gente tem essa camada aqui e vamos colocar a máscara. Então a gente aplicou a máscara. Uma pergunta aqui do Reno, qual versão do Photoshop está usando? Muito bem. Antes da gente então continuar aqui, vamos só mostrar aqui sobre a versão do Photoshop. Então a gente tem aqui, ó, sobre o Photoshop, eu estou utilizando a versão 22.3.0. É a última versão, eu atualizei, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem. Então essa é a versão do Photoshop. Beleza? Então assim, já sabe qual versão a gente está utilizando aqui. Vamos continuar. Beleza, então nessa tentativa de remover esse fundo aqui, vou utilizar essas duas ferramentas, tá? A gente vai fazer muito manualmente aqui. Então eu criei uma máscara, tá? Essa máscara, ela está revelando tudo. Se eu inverter colocando um Ctrl I aqui, se a máscara ficar toda preta aqui, não mostra nada o que tem aqui na imagem. Então eu vou colocar aqui o Ctrl I de novo e tem um branco. Então o que a gente vai fazer? Todas as áreas que a gente não quiser, a gente vai preencher com o preto, tá bom? Eu vou deixar ele aqui a parte do background, porque eu consigo só deletar, tá? Então pode ver que quando eu deleto ele fica branco, porque o nosso plano de fundo está branco. Eu vou colocar uma cor aqui, bem diferente. Eu vou colocar esse roxo aqui, tá? Porque vai ficar um pouco mais fácil. Então eu só criei uma camada aqui de cor sólida e coloquei a cor. Você pode colocar a cor que você quiser. E vou trazer para debaixo da nossa foto. Então toda vez que eu vier selecionando aqui, ó,
e depois aqui eu vou ter que até selecionar a máscara, né? Então eu vou voltar para cá, eu estava aqui nessa camada de cor, vou voltar aqui, né, para nossa máscara da foto, e vai ficar aqui, ó, preto e branco, e apertar o delete, tirou. Então está mostrando o roxo, que é na parte de baixo. Então aqui a gente já começou a recortar o fundo. Então vamos continuar. Então estou utilizando essa ferramenta que não é mais adequada agora nesse momento, mas se eu quisesse, eu simplesmente podia selecionar aqui um pouco do objeto. Eu posso até pegar um pouco mais próximo dele aqui, mas eu vou deixar aqui, eu vou inverter essa seleção e deletar. Olha, então agora a gente já tem só essa parte aqui para recortar. Vamos agora para a próxima ferramenta aqui para ajudar melhor nisso, que a gente vai utilizar aqui o laço. Tá? A gente pode ter o magnético, mas vamos agora por enquanto o laço, só para mostrar aqui alguns detalhes para vocês. Então aqui, o laço, o que é legal? Eu posso dar o zoom, então eu estou pressionando o Alt e usando aqui a rodinha do mouse. Tá? Então aqui ó, eu posso ajustar aqui o zoom. Então isso me ajuda a chegar no pixel muito mais próximo. Beleza? Então quando eu clicar, eu tenho o primeiro ponto. Eu tenho que agora ir clicando em todos os outros pontos. Depois eu posso vir para cá e quando eu quiser fechar, ou eu venho até aqui, ou em algum ponto eu clico 2 vezes. Então ele vai fechar aqui esse nosso laço poligonal. E aperto Delete. Tá? Então esse é uma das opções. Aqui a gente tem outro, que é a ferramenta do laço, que ela funciona aqui, que eu simplesmente vou desenhando e aí eu vou fazendo aqui. Mas pode ver que depende também do seu mouse. Aqui eu estou fazendo tudo no mouse, tá, gente? Então, imagina, se eu tremer aqui um pouco, já vai dar problema. Mesmo que eu tenha ativado aqui nas opções a suavização do serrilhado, vamos supor que eu estou passando aqui, eu vim aqui para baixo, putz, ele vai pegar ali. Então, se eu cortar, olha só como que vai ficar o recorte. Não fica tão legal, né? Então, isso aqui pode ajudar, às vezes, a fazer as curvinhas, né? Então, acho que eu peguei esse objeto até porque tem as curvinhas aqui e vai ser interessante a gente fazer. Então fica um pouco complicado. Eu tenho também a opção do laço magnético. Como que ele funciona? Ele vai grudando. Ó. Eu não estou clicando, eu só estou passando o mouse. Tá? E ao passar o mouse, ele automaticamente ele vai colocando. Ó. Olha que legal. Eu posso clicar, venho aqui para fora, 2 cliques, já fez uma seleção. Né? Ficou ali um pedacinho, vamos ver se a gente consegue pegar aquele pedacinho ali. Ó. Ele fez aqui, delete. Então pode ver que a gente já fez a remoção dessa parte. Então estamos indo muito bem aqui recortando o nosso objeto. Vamos continuar um pouco nessa ferramenta, porque aqui ele tem algumas coisas. Ele tem a difusão, então se eu aumentar a nossa difusão, colocar 50 aqui, ó, quando eu fizer toda essa parte aqui, ele vai deixar suave. Né? Opa, eu não consigo selecionar nenhum pixel. Ele acaba deixando suave. Ele vai fazer isso aqui só na parte aqui, não tem 50%, porque tem muita suavização. Deixa eu diminuir aqui, que ele está pedindo 50 pixels pelo menos para fazer. Ó. Então pode ver que, ó, olha como ele ficou suave. Ó. Ele já tinha feito super reto aqui, e olha o que ele faz. Então essa suavização é quase como aquele brush, sabe? Quando a gente tem aquele, que a gente faz aquele degradê, né? A gente vai passando e ele fica dessa forma. Então aqui não vai ajudar muito. Então, às vezes aqui é muito melhor aqui a difusão 0, mas tem a opção. Largura, contraste. O contraste é o contraste entre as cores que você tem aqui. Aqui a gente tem o roxo, aqui a gente tem um pouco desse cinza aqui, e a gente tem esse cinza aqui um pouco mais escuro. Então o contraste ele vai ficar identificando. Então os automáticos que ele vai colocando nesse ponto, ele vai ser de acordo com o contraste que você colocar. Se colocar pouco contraste, ele pode pegar mais informações. Então, nesse caso, tá vendo que tem um pouquinho aqui desse cinza mais claro aqui, pegando. Então, se tiver pouco contraste, ele pode ser que ele pegue, que ele reconheça. Tudo bem que tem essa linha aqui bem mais escura, mas pode ser que ele pegue essa parte aqui, tá? Então, é bom que você pode ajustar. Então, o contraste 100%, nesse caso aqui, funcionaria muito bem, se fosse o roxo com essa parte. E a frequência é a frequência dos pinguinhos que eu vou colocando aqui. Então, vamos seguir com esse aqui, ó, que ele estava funcionando super bem. Olha, pode ver que, olha como que ele está diferenciando o contraste aqui, ó. Aqui ele começou nesse pixel de cima, aqui a gente está falando totalmente de pixel. E o pixel ele pode mudar completamente na hora do recorte. Por quê? Quando eu dou um delete aqui, ó, pode ver que nesse caso ele está aqui.
Isso acontece quando eu tiro o zoom da foto. Eu não sei se vai ser possível ver aqui no vídeo, espero que sim, mas tá vendo que ele tem aqui, ó, essa parte aqui de cima é um pouquinho mais claro? Às vezes não encaixa com o fundo mais escuro. Se a gente deixar o fundo aqui um pouco mais escuro, pode ver que na imagem a gente tem aquela linha branquinha que fica de algumas recortes que a gente faz, né, do produto, às vezes é uma luz ou realmente é só um pixel branco por conta do recorte e ele ficou ali. Então aqui no caso a gente vai ter que depois refinar e cortar isso. A gente vai fazer isso depois numa outra opção que dá para fazer isso muito mais rápido do que selecionar tudo isso aqui de novo. Vamos supor que você conseguiu fazer aqui toda a parte do laço magnético ou poligonal aqui, e aí viu que tinha aquela bendita linha, porque você às vezes não estava recortando num fundo escuro, você estava recortando num fundinho um pouco mais claro, né, às vezes um branco, deixar tudo branco, mas aí foi ver que, nossa, colocou vermelho, não deu certo, colocou o preto, não deu muito certo. Então, aqui é um pouco do que a gente pode fazer, mas tranquilo, vamos continuar? Olha, eu vou voltar aqui de novo para essa ferramenta, já que eu estou com ela selecionada, ó. Eu vou passar aqui reto, ó. Opa, ó, eu já estava aqui tentando fazer na cor. Vou voltar aqui para nossa camada aqui e selecionar a máscara. Olha só, já cortei reto aqui. Eu vou cortar reto aqui também, ó. Vou aproveitar que já estou nessa ferramenta aqui. A gente já faz aquele corte bruto. Tá? Então, ó, depois aqui a gente ajusta, não tem nenhum problema. Eu vou aproveitar aqui de novo. Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo realmente para um cliente meu, tá? Por isso que eu quero trazer esses vídeos aqui desse formato para vocês, porque eu quero mostrar, tipo, cara, eu estou fazendo aqui e queria mostrar um pouco do meu processo. Ou, não que isso seja o que eu faço diariamente, né? Eu vou tentar coisas um pouco mais rápidas, mas eu quero mostrar as opções, as possibilidades que vocês têm para você fazer. Você escolhe a ferramenta que você quiser, beleza? Então, beleza. Então aqui já são um pouco de algumas ferramentas. Eu vou voltar com essa aqui porque acho que tem um ponto muito interessante do poligonal. Então vou selecionar aqui de novo ó, o nosso laço poligonal. O que eu gosto desse aqui? Porque por mais que ele não seja o ideal para fazer essa voltinha aqui, e às vezes fica, a gente sabe que fica meio reto, não fica tão legal, eu vou mostrar aqui para vocês uma opção. Então deixa eu continuar aqui só o recorte para esse lado aqui. E aí vamos supor que eu estou clicando aqui e do nada eu, putz, cliquei errado, cara. Cliquei errado de novo, cliquei errado de novo, cliquei errado de novo. E caramba, será que eu vou ter que selecionar tudo de novo? Se você fechar, se você der 2 cliques, você vai ter que voltar tudo de novo. Infelizmente, né? Não tem como. Então, às vezes vai que bugou alguma coisa do computador e seu mouse foi com tudo para lá e clicou sem querer, ou fechou, você estava aqui concentrado e clicou alguma coisa fora e fechou a seleção, infelizmente tem que começar de novo. Isso é o ruim das seleções, de você fazer o recorte pelas seleções. Mas quando você tem ainda ativo aqui os pontos, olha só o que eu consigo fazer. Tirei um ponto, tirei outro, tirei outro, tirei outro e voltei para onde eu queria. Ufa, eu não vou precisar recomeçar do zero. O que acontece? Como que eu faço isso aqui? Quando eu estou clicando e eu clicar em algum lugar errado, eu aperto o backspace. Aquela setinha, sabe, que tem em cima do Enter, ele vai voltando os passos. Então, eu clicando aqui, ó, ele vai voltando. Então, eu só fui apertando backspace, ele foi voltando aqui os pontos. Ó. Então, eu vou continuar aqui. E se eu errar novamente, se eu clicar aqui, ó, putz, que foi um pouquinho para cima, foi um pixel um pouquinho para cima, eu aperto backspace e continuo. Então aqui eu posso clicar fora, eu só quero ver onde que eu comecei aqui a nossa seleção. Eu comecei para lá, ó. Se eu clicasse fora, ele ia fazer isso aqui, ó. Beleza? Temos aqui mais uma parte da seleção, deletar e ótimo. Posso até repetir a seleção para cá, mas vamos fazer aqui de novo. Ah, preciso soltar um pouco mais a fala aqui, a língua, para conseguir explicar melhor. Vamos lá continuar aqui. Clicando. E vamos fazer aqui essa parte aqui. Preciso voltar o sonzinho aqui que eu tinha colocado. Tinha tirado aqui rapidinho. Já volto. Então aqui, ó, fizemos mais uma seleção. Eu só passo o mouse aqui de cima. Vamos ver como que ficou. Tudo certo, tudo belezinha. E delete, ó. Pronto.
temos aqui uma boa parte. Temos aqui algumas áreas ainda, que é o que a gente vai fazer ainda, beleza? Então, aqui eu acredito que esteja tranquilo, né? Então, pedindo para você um recorte um pouco mais simples, tá aqui, já para entregar dessa forma. E aqui a gente vai fazer o recorte aqui dentro, continuando ainda nas mesmas ferramentas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente vai cortando. O bom do laço aqui, ó, que eu consigo pegar uns pixels às vezes um pouco mais quadrados, um pouco mais certinhos, né? E aqui a gente vai selecionando. Para ser bem sincero, eu costumo não utilizar muito o magnético. Acredito que seja um pouco mais de costume, porque eu também tenho uma outra parte de seleção que a gente vai ver, que é com a caneta. E por mais que eu tenha até aprendido um tanto a mexer com a caneta, a fazer a seleção lá e depois você consegue modificar, o que eu acho bem interessante, não sei, parece que eu me acostumei demais com a ferramenta de laço, sabe? Então, isso aí, você tem que às vezes balancear um pouco entre as ferramentas aí, ver o que pode ser mais ideal para você, tá? Então eu acabei meio que viciando aqui nessa ferramenta, sei lá, a praticidade de sair clicando e fazer um recorte, eu meio que gostei mais disso. E aqui a gente segue, pode ver, eu estou clicando, e às vezes eu, como é um pixel muito específico, e a imagem ela não está numa resolução tão alta, que a gente está chegando aqui em 2000 por 2000, não vai ser de uma grande impressão, né? Normalmente isso aqui para produtos para e-commerce, eles resolvem muito bem. Então fazer um recorte aqui que não tenha tanto detalhe aqui, não tem nenhum problema. O que eu costumo fazer, muitas vezes, a gente dá para suavizar isso aqui. Ele não fica tão quebradinho às vezes. É que a gente também está olhando muito pixel, mas aqui ó, a gente já tem um produto. Aqui eu vou até colocar aqui ó, em 100% ó, do tamanho dele. É claro que ele fica um pouquinho reto e a gente consegue ajustar um pouco isso. Então aqui a gente já fez a seleção, já utilizou duas ferramentas até. A aqui, ó, do letreiro retangular, que mostrei algumas partes que a gente utilizou, do laço poligonal, da ferramenta de laço, magnético, deu para utilizar isso aqui tranquilamente, né? A gente fez aí, foi super tranquilo, ó, e rapidinho a gente fez um produto. Então, aqui a gente já está numa transmissão aqui já há um tempinho, já está fazendo esse vídeo, mas aqui você já poderia entregar para um cliente, né? Então, tipo, seria uma imagem. Mas aí vamos supor que ele te mandou 100 imagens dessa. E como ele tem uma, como eu comentei, né? Vai que é um cliente que ele tem uma loja de fita cassete, ele precisa fazer isso para diversas fitas. Você vai fazer lá. Se tirou, se não, se talvez não foi você que tirou foto, ou às vezes foi um fotógrafo, ou até mesmo um cliente, pode ser que depende aí de como foi feita as fotos. Se todas as fotos elas foram feitas dentro de um molde, vamos supor que você pegou uma fita e você desenhou onde todas iriam e deixou a câmera fixa e só foi clicando, você pode aproveitar aqui, ó. Você vem aqui nessa máscara aqui e você aproveita essa máscara para todos os produtos, se forem iguais. Mas sei lá, vamos supor que você pega aí produtos, né, calçados, que aí tem diferentes, né? Então aí você vai precisar recortar um por um. Então você vai demorar um pouco mais. Então na hora, às vezes, de precificar, porque existem pessoas que procuram designers para fazer trabalho assim, então você tem que ver a complexidade para isso. É tudo igual? É tudo no mesmo molde? Né? Porque se for no mesmo molde, eu vou utilizar a mesma máscara aqui e eu consigo fazer, sei lá, 200 numa hora. Né? Então aí você vai ter o preço da sua hora de acordo com aquilo ali, mas vão ter ali os calçados que são diferentes, você simplesmente vai precisar mudar tudo e vai gastar muito mais tempo. Então em um aqui que a gente pode ter gastado, sei lá, 10 minutos, então você vai conseguir fazer aí de 4 a 6 dentro de uma hora, que depende da complexidade também que vai estar. Então aí você vai ter um preço para isso. Então se você tem ali de 4 a 6 dentro de uma hora e você tem 100, 200 ou 300 para você executar, dependendo do pedido do seu cliente, você precifica aí com as suas horas. Né? Então isso aqui já é até uma forma para você
ganhar dinheiro com Photoshop, e a gente vai ver isso nas próximas aulas também, que eu gostaria de trazer aqui algumas coisas assim. Bom, a gente tem, então, já essa seleção, fechamos aqui então, a gente fez a seleção com essas duas ferramentas aqui, tá? E aqui na ferramenta selecionada, eu posso vir aqui, ó, selecionar e mascarar. No selecionar e mascarar, eu posso ajustar um pouco mais. Eu coloquei aqui a cor aqui vermelha, né? Então aqui ele está mostrando onde que está a seleção. E aqui eu posso ir ajustando algumas coisas que eu quiser. Eu posso aumentar o raio dela, eu posso suavizar. Então nesse suavizar aqui, ele já nos ajuda a tirar um pouquinho das linhas que estão tipo muito retas, tá? Tá meio lento aqui o Photoshop, vamos ver se ele volta aqui. Beleza. E aqui vamos ver aqui, ó, difusão. Então aquela difusão que a gente utilizou nas linhas magnéticas, que se tiver muita difusão, ele vai suavizando, né? Ele vai deixando um pouco degradê a seleção. Então se a gente for aumentando muito aqui, isso pode acontecer de aumentar aqui na seleção. Eu vou cancelar e vou abrir de novo, porque eu tô achando que o Photoshop ele deu uma leve travadinha. Ele realmente travou um pouquinho. Vamos esperar ele voltar à vida. Infelizmente, isso acontece. Ele travou essa visualização aqui, ó. Não sei porquê. Deixa eu salvar. Salvar aqui na área de trabalho aqui. Dentro aqui da nossa aula. Recorte 1. Vou fechar para ver se a gente consegue voltar aqui nele aqui. Beleza. Então, vamos prosseguir aqui. Então, selecionando aqui a nossa ferramenta aqui de seleção, eu preciso estar dentro dessas ferramentas de seleções aqui para eu conseguir ir no selecionar e mascarar. Então, no selecionar e mascarar, ele vai ativar aqui o filtro e aqui a gente consegue ir trabalhando. O que eu quero ver aqui um pouco? Eu quero suavizar um pouco. Então, aqui, ó, deixa eu ver se consigo mostrar aqui um pouco para vocês, ó, que ele suavizou. Então, aqui ele estava meio reto, ó. Pode ver que ele está bem retinho aqui nesse pixel. Ele vem aqui e depois ele quebra. Então, quando eu coloco suavizar, ó, pode ver que ele já melhora. Um outro ponto que a gente consegue ver é aqui dentro, ó. Mas pode ver que quando ele dá um suavizar, ele começa a expandir. Então, aqui, nesse caso, aqui ele vai pegando um pixel para dentro do que eu já tinha recortado, tá? Então, no suavizar eu vou deixar 15. Aqui no contraste, ele vai pegar um pouco em relação da cor. Então, aqui ele vai ajustando de pouco em pouco. E o deslocar a aresta, se eu colocar para cá, ele vai pegar para dentro da imagem, tá? Ele vai, digamos que, remover a sua seleção. E no outro ele vai ampliar. Deu para entender um pouquinho? Então, se eu reduzir aqui, ó, eu estou apertando a nossa seleção dentro do objeto. Ó. Pode ver que, nesse caso, ele pegou um pouquinho mais aqui, ó, nessa parte aqui do preto. Ó. Pode ver aqui, ó, eu vou deixar 0% de novo, ele vai voltar. Então, ó, eu vou puxando aqui, ó, olha só como ele vai puxando. Então, acredito que aqui, uns 25 já resolva. E, nesse caso, já ajuda bastante a gente naqueles fiozinhos que ficavam aqui, ó. E lembrando, esse aqui é uma das soluções para fazer isso. Tem outro jeito também. Então aqui eu posso até tirar um pouquinho mais, mas tem que ver se ele não vai deformar muito ali. Eu vou até tirar o contraste não está precisando nesse momento. E já tem o suavizar, então tem que só tomar cuidado para não ficar estranho, tá? Porque depois com a coisa vai ter que ajustar um pouquinho. E beleza. Então aqui temos. E aí, aqui embaixo, eu posso ter a saída, eu posso colocar máscara, nova camada, novo documento. Eu vou só colocar a camada, tá? Que aí ele já atualiza aqui para mim. Mas eu posso aproveitar para fazer uma seleção diferente, eu posso criar uma nova camada. E é isso daí. Então aqui a gente já tem a nossa primeira ferramenta para recortar fundo.